Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 15 de julho, e é o dia da nossa aula integrada. A professora, antes de iniciar, vai compartilhar a mensagem, como isso já acontece, né, todas as noites. E a mensagem que eu selecionei para vocês hoje é com o tema Não é uma tragédia. Acompanhem. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia conta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes, hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. É isso, pessoal. Tragédia é quando a gente simplesmente passa pela vida, não importa quantos anos, né? A gente passa simplesmente sem viver. A gente deixa tudo para depois e de repente chega o fim e aí a gente percebe que deveria ter feito, deveria ter abraçado, deveria ter dito. Então, que a nossa vida não seja uma tragédia, que a gente viva intensamente e saiba dar valor às coisas que realmente importam. Agora nós vamos prosseguir com a nossa aula. O tema da nossa aula é o sistema circulatório e respiratório. A professora vai compartilhar um vídeo com vocês sobre o sistema circulatório e respiratório. E depois a gente prossegue com as atividades. Dorme, come, vai ao banheiro, nada. Descobriu o que é? Se você pensou em respirar, acertou. O corpo humano precisa respirar o tempo inteiro para se manter vivo, já que na respiração, o organismo absorve o gás oxigênio necessário para que a energia dos alimentos seja liberada e possa ser usada nas diversas atividades de nosso corpo. Durante esse processo, também são produzidos gás carbônico e água, que são eliminados no organismo pela expiração, que é a saída do ar dos pulmões. No movimento de inspiração, que é a entrada de ar nos pulmões, o oxigênio do ar chega aos pulmões e em seguida vai para o sangue, que transporta esse oxigênio para todas as células de nosso corpo. Dentro de cada célula, os nutrientes que vêm da digestão entram em contato com o oxigênio, liberando a energia que o nosso corpo utiliza para desempenhar suas atividades. Ao final do processo, além da energia, também ocorre a produção de gás carbônico e de água. Na expiração, que é a saída de ar dos pulmões,
o gás carbônico é removido do organismo e eliminado para o ambiente juntamente com a água, a qual sai sob a forma de vapor. Agora vamos conhecer melhor o sistema respiratório, como ele é formado e como acontece o seu funcionamento. O ar entra pelo nariz ou pela boca. O ideal é que a entrada de ar ocorra pelas cavidades nasais, pois nessa região há pelos e muco responsáveis por reter resíduos e umedecer o ar. Este ar segue pela faringe, laringe e traqueia. É na laringe que estão as pregas vocais, responsáveis pela produção de sons. Da laringe, o ar passa para a traqueia, um órgão em forma de tubo que apresenta diversos cílios responsáveis por filtrar novamente o ar. A traqueia se divide em 2 ramos, chamados de brônquios, que conduzem o ar até os pulmões. Agora mais limpo, aquecido e umidificado, o ar chega aos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. O gás oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões, de onde segue para fora do corpo, fazendo o caminho contrário. Para que o ar entre nos pulmões, é necessário que eles aumentem de tamanho. Esse aumento ocorre devido à ação de alguns músculos do tórax e do diafragma. Você sabia que na inspiração as costelas levantam e a caixa torácica se expande? Nesse momento, o diafragma se contrai e abaixa. Já na expiração, as costelas se abaixam e a caixa torácica reduz. Nesse momento, o diafragma relaxa e levanta. Agora vamos falar sobre alguns cuidados com o sistema respiratório. A saúde das pessoas está relacionada à qualidade do ambiente onde elas vivem. Como os órgãos do sistema respiratório estão em contato constante com o ar, quanto pior a qualidade do ar, mais esses órgãos são afetados. O ar também pode conter micro-organismos causadores de doenças. Para evitar que eles se espalhem, é importante manter os ambientes ventilados, lavar bem as mãos e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. A proposta de atividade de hoje é uma... Então, pessoal, esse é o vídeo sobre o sistema circulatório. Agora a professora vai passar um outro vídeo sobre o sistema circulatório. Eu vou compartilhar aqui com vocês. O corpo humano. Sistema circulatório. O sistema circulatório transporta nutrientes e oxigênio por todo o corpo, através do sangue, pelas veias, artérias, capilares e coração, que é o órgão principal deste sistema. O coração bombeia o sangue sem oxigênio e com resíduos pelas artérias, em direção aos pulmões. Lá, expulsa os resíduos e recolhe o oxigênio e os nutrientes que as células precisam. O sangue oxigenado passa pelo coração e é bombeado para os órgãos através das artérias. Os órgãos recebem o sangue oxigenado e o devolvem sem oxigênio e com resíduos. O sangue volta, então, para o coração, que o bombeia para os pulmões, onde, novamente, pega o oxigênio e expulsa os resíduos. Então, pessoal, nós vimos 2 vídeos. O primeiro falou sobre o sistema respiratório. E depois, o vídeo seguinte falou sobre o sistema circulatório. Então, nós vimos o trajeto, né? Nós vimos o trajeto do sangue, ele percorre o corpo e ele vai levando oxigênios e nutrientes e distribuindo para todas as partes do nosso corpo. Nós vimos que o sistema circulatório ele é composto, ele é formado pelo coração, pelas artérias e pelas veias e capilares, né? O coração ele funciona como uma bomba e ele vai impulsionando o sangue
para o corpo inteiro, e aí o sangue ele vai carregado dos nutrientes que ele retirou da digestão e do oxigênio que foi absorvido nos pulmões durante, né, o processo da respiração, e aí ele vai distribuir isso para todas as nossas partes do nosso corpo, tá? E o sangue também ele recolhe as substâncias que precisam ser eliminadas e leva para o rim. O coração é um órgão oco, ele é composto de músculos fortes. Quando esses músculos se contraem, eles empurram o sangue para todo o organismo por meio das artérias e das veias. As artérias levam o sangue do coração para o corpo todo. As veias já fazem o processo contrário, ou seja, elas trazem o sangue do corpo para todo o coração. Tá? Nós vimos também que o nosso coração em condições normais, ele bate de 60 a 80 vezes por minuto. Em um adulto, ele tem cerca de 5 a 6 litros de sangue, tá? Que circulam pelos vasos sanguíneos sem parar. Aí a professora colocou um esquema do sistema circulatório, o coração, as veias, as artérias, e vocês vão responder as perguntas. Como é formado o nosso sistema circulatório? A primeira alternativa é formado pelos coração e vasos sanguíneos ou é formado pelas artérias, veias e pulmões? Vocês vão identificar qual é a resposta correta, tá? Vocês podem olhar na própria imagem ou então podem ler o texto ou assistir o vídeo novamente. Número 2. Relacione. Letra A, o sangue transporta. Vocês vão dizer se ele transporta substâncias que devem ser eliminadas pelo nosso organismo ou substâncias nutritivas e oxigênio. Vocês vão identificar, marcar a resposta correta, letra B. O sangue recolhe. Vocês vão identificar se são substâncias que devem ser eliminadas pelo nosso organismo ou substâncias nutritivas e oxigênio. Exercício número 3. Quantos litros de sangue um adulto tem no corpo? Então, basta voltar ao texto que você vai conseguir identificar quantos litros de sangue um adulto tem no corpo. Depois, vocês vão fazer a leitura do texto sobre o sistema respiratório. E aí vocês vão perceber que o tempo todo a gente faz esse processo da inspiração, onde a gente recebe o ar, né? Quando os nossos pulmões se dilatam, enchem de ar e a gente inspira e expira, tá? O tempo todo a gente recebe e expele o ar, né? A gente inala e joga fora esse ar. Quando a gente inspira, esse ar é rico em oxigênio que entra pelo nariz e ele é filtrado por esses pelinhos que tem dentro do nosso nariz e impede, esses pelinhos funcionam como um filtro que impedem a passagem das impurezas, tá? Nesse trajeto, o ar também ele é aquecido, tá? E aí a gente, depois que o ar entra, ele também sai. A inspiração, a gente recebe o ar pelo nariz e joga fora pela boca. A gente expele pela boca. Então, a inspiração é feita pela boca, só que nesse trajeto o ar não é filtrado nem aquecido, tá? Então, eu inspiro, eu tenho que inspirar pelo nariz. Por quê? Porque tem pelinhos que filtram as impurezas do ar. Tá? Eu posso inspirar pela boca? Várias pessoas fazem isso, né? Acontece. Só que aí nesse trajeto o ar não vai ser filtrado nem aquecido. Então, qual é o correto? O correto é que a gente inspire pelo nariz, tá? Na inspiração, o diafragma abaixa, os pulmões se dilatam e enchem-se de ar, tá?
Depois, no processo da expiração. Na expiração, é quando eu vou expelir o ar. Então, o diafragma levanta, os pulmões liberam o ar, diminui de volume, o ar é expelido pelos pulmões, tá? Esse ar que a gente joga fora, ele é rico em gás carbônico. Então, a gente absorve gás oxigênio e joga fora o gás carbônico. Ele vai ser eliminado porque ele não tem nenhuma importância para o nosso organismo, tá? A gente vai expelir o gás carbônico durante o processo da expiração. Então, inspirei, eu inalei ar, tá? Entrada de ar, meus pulmões se dilatam. Esse processo é nesse processo que a gente absorve, o sangue absorve o oxigênio. E quando eu vou expelir o ar, eu jogo fora, aí o que acontece? Eu vou jogar fora, eu vou eliminar o gás carbônico, tá? E os meus pulmões aí nesse momento, eles diminuem de volume, tá? E depois, então, nos alvéolos pulmonares ocorrem as trocas de gases. Entra oxigênio, sai gás carbônico, tá? Por isso, os alvéolos não podem conter fuligem da poluição ou produtos químicos do cigarro. Então, é importante a gente, tá, evitar também não consumir cigarros, ok? Aí vocês têm o esquema da respiração e vocês vão fazer o seguinte: numerar de 1 a 13 os órgãos do sistema respiratório de acordo com o caminho durante a expiração. Então, vocês vão dizer durante a expiração, é quando eu vou jogar o ar fora, o meu pulmão diminui de volume e eu vou expelir o ar. Se ele está aqui dentro e ele vai sair, qual é o trajeto que ele vai fazer? Então, vocês vão numerar. Número 1, por onde ele está saindo aqui, depois para onde ele vai até finalmente ele ser expelido. Número 2, vocês vão relacionar. A inspiração é a saída ou a entrada de ar dos pulmões. E a expiração vocês farão o mesmo. Vocês vão identificar se é a saída de ar dos pulmões ou se é a entrada de ar dos pulmões. 3. Leia. No nariz o ar é filtrado por pelos que impedem a passagem de impurezas e é aquecido. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta. Nós devemos inspirar pelo nariz ou nós devemos inspirar pela boca? Qual é o processo correto? Que a gente inspire pelo nariz ou inspire pela boca? Onde é que o ar vai ser filtrado? Tá? Onde é que vai ocorrer onde é que o ar vai ser filtrado? Onde que vai ocorrer esse processo de filtrar todas as impurezas? E o número 4, qual é o músculo responsável pela entrada e saída de ar no processo da respiração? Qual que é o músculo que é responsável por esse movimento? Entrada, saída de ar. Vocês vão identificar se é a traqueia ou o diafragma. Ok, pessoal? Tenham uma boa noite. Se no momento da realização da atividade vocês se depararem com qualquer dúvida, chamem pela professora no WhatsApp, ok? A professora volta amanhã e Deus abençoe muito vocês.